Olá, turma. Hoje é sexta-feira, dia 24 de julho de 2020. Como combinado nosso hoje, vamos fazer a nossa quarta atividade avaliativa de ciência, não é isso? Que vai servir como a segunda nota para a segunda unidade, ok? Com essa atividade aqui, a gente está fechando, né, a primeira e a segunda unidade, certo? De ciência, né? E as outras, matemática, português, certo? Antes de começar, né, de eu começar a tirar as dúvidas de vocês, quero falar sobre um pouquinho, né, que vocês já conhecem, né, voltar novamente a contar a história, né, de Malala, certo? Que era a paquistanense que queria ir para a escola. Como vocês já sabem, Malala, ela sofreu um grande atentado, né, turma? Quando ela ia de ônibus para a escola. Ela só não, um outro grupo de jovens também. Uns até morreram. E Malala ficou gravemente ferida. E teve que seguir para outro país para não terminarem de matar ela. Certo, turma? E vocês vão, novamente, a gente vai fazer uma viagem nessa história de Malala, tá? E a gente vai conhecer um pouco mais, cada vez, dessa menina e desse país, né? Cheio de conflitos, muita guerra e um país tremendamente machista, gente. Certo? Vamos lá, eu vou ler um pouco aqui da biografia dela. Deixa eu arrumar aqui para ler para vocês bem rapidinho. Malala, mais jovem vencedora do Prêmio Nobel da Paz, símbolo da luta pelo direito à educação das meninas, sobrevivente da violência extremista do Talibã, feminista, são muitos os apostos que podem definir Malala, que saltou aos olhos do mundo após ser baleada quando voltava para casa em um ônibus escolar, desafiando os talibãs, locais que impedem a jovem de frequentar a escola. Desde então, a ativista paquistanesa tem dedicado sua vida à defesa da educação para todos e todas. Em viagens ao Brasil, em julho, falou sobre o empoderamento feminino e a emancipação via conhecimento. Também anunciou que o Fundo Malala irá patrocinar 3 escolas brasileiras que lutam pela educação de meninas. 2 dessas escolas estão localizadas no Nordeste. Para entender esse caminho que levaram Malala a obter tamanho destaque global, selecionamos trechos extraídos do livro Eu Sou Malala. Não é esse não, é outro livro dela, viu, gente? Ela mesma que escreveu, certo? Esse aqui não, esse aqui quem escreveu, você já sabe, foi a Adriana Carranca. A Adriana Carranca foi uma grande escritora, ela é uma grande escritora, né, que ela ainda é viva. E ela arriscou a própria vida. Por quê? Porque para ela fazer essa obra tão rica, certo? Contando toda a história dessa menina, de Malala, e do país dela de origem, ela arriscou a própria vida, porque foi uma pesquisa em campo, gente. Ela teve que ir para lá, certo? Para o país de origem de Malala, para buscar as fontes, né? As fontes totalmente ligadas a Malala e sua origem e o atentado que ela sofreu. Continuando aqui. Então ela diz aqui, eu sou Malala, a história da garota que defendeu o direito à educação e foi baleada pelo Talibã. Editora Companhia das Letras, que costuram episódios, reflexões e opinião da menina paquistanesa em sua própria voz. Confira. Sobre seu nascimento. Aí ela diz, no dia em que eu nasci, as pessoas da minha aldeia tiveram pena da minha mãe e ninguém deu parabéns ao meu pai. Olha aí, gente, agora você vai saber por quê. Vim ao mundo durante a madrugada, quando a última estrela se apaga. Nós, patos, consideramos esse um sinal auspicioso. Meu pai não tinha dinheiro para o hospital ou para uma parteira. Ela veio de uma família muito pobre, muito humilde, viu, gente? Então, uma vizinha ajudou minha mãe. O primeiro bebê dos meus pais foi natimorto, mas
eu vim ao mundo chorando e dando pontapés. Nasci menina, nasci menina, num lugar onde rifles são disparados em comemoração a um filho, ao passo que as filhas são escondidas atrás de cortinas, sendo seu papel na vida apenas fazer comida e procriar. Como eu já disse a vocês, um país muito machista, né, turma? Primeiras memórias da escola. Eu brincava no pátio da escola. Meu pai disse que mesmo antes de saber falar, eu caminhava vacilante sala de aula adentro e me comportava como se eu fosse a professora. Algumas mulheres da equipe escolar me colocavam no colo como se eu fosse um bichinho de estimação. Aos 3 a 4 anos, fui colocada em turma de crianças bem mais velhas. Eu ficava maravilhada ao ouvir todas as coisas que eram ensinadas. Às vezes eu imitava os gestos das professoras. Posso dizer que cresci em uma escola. Sobre sua mãe. Minha mãe começou a frequentar a escola aos 6 anos e abandonou com a mesma idade. Ela era uma exceção na aldeia, pois meu pai e meus irmãos meu pai e seus irmãos incentivavam-na a estudar. Era a única menina numa classe de garotos. Carregava com orgulho a bolsa com os livros e declarava que era mais inteligente que os meninos. Mas todos os dias deixava as primas brincando em casa e as invejava. Não parecia fazer sentido frequentar a escola para depois terminar cozinhando, limpando e tendo filhos. Por isso, um dia, ela venceu os livros por 9 anos. Gastou dinheiro em doces e nunca mais voltou a estudar. Aliás, ela diz aqui 9 anos. 9 anos, ela diz. Gastou dinheiro em doces e nunca mais voltou a estudar. Antes do Talibãs, eu lia livros como Ana Leon e os romances de Jane Austen. Confiava nas palavras de meu pai. Malala é livre como um pássaro. Como ouvia as histórias sobre a atrocidade que acontecia no Afeganistão. Eu celebrava os Swatis, sua aldeia no Paquistão. Aqui uma menina pode ir à escola, eu dizia, mas o Talibã estava logo ali na esquina e era o Pátrios como nós. Para mim, o vale era um lugar ensolarado. Não pude ver as nuvens se juntando atrás das montanhas. Meu pai costumava falar: vou proteger sua liberdade, Malala. Pode continuar sonhando. Interesse político. Desde pequena me interessei pela política. Ficava sentada no joelho do meu pai, ouvindo tudo o que seus amigos discutiam. Mas me preocupava mais com as coisas próximas da nossa casa. De nossa casa, como a nossa rua, para ser exata, após a chegada do Talibã. Foi a escola que me fez seguir em frente daqueles dias sombrios. Aqueles dias sombrios. Quando eu andava na rua, parecia-me cada homem com quem eu cruzava podia ser um Talibã. Escondíamos nossas bolsas e nossos livros. Meu pai sempre dizia que as coisas mais bonitas das aldeias toda manhã era ver as crianças usando uniformes escolares. Mas agora tinham medo de usá-los. E tem muitas outras coisas aqui sobre ela, certo? Sobre a luta, eu vou ler só até aqui, sobre a luta, que é enorme a biografia de Malala. Quando cruzamos o desfiladeiro Malakand, vi uma mocinha vendendo laranjas. Para cada laranja que vendia, ela fazia uma marquinha com lápis num pedaço de papel, pois não sabia nem ler e nem escrever. Tirei uma foto e jurei que faria tudo o que estivesse a meu alcance para ajudar a educar garotas como ela. Era essa a guerra que eu ia travar. Certo, gente? E aqui, para terminar, o atentado. Tem outras coisas, como eu já disse a vocês, mas eu não vou ler tudinho não, que é muita coisa. Algumas pessoas escolheram bons caminhos e algumas escolheram o caminho ruim. E escolhe, né, gente? A bala atirada por um homem que me atingiu, fez meu cérebro inchar, roubou a minha audição e cortou o nervo do lado esquerdo do meu rosto em menos de um segundo. E depois desse segundo,
Bilhões de pessoas rezaram por mim, por minha vida, e médicos talentosos me deram meu próprio corpo de volta. Eu era uma boa menina. Meu coração tinha apenas o desejo de ajudar as pessoas. Não fiz nada com o objetivo de receber prêmios ou dinheiro. Sempre rezei a Deus. Quero ajudar as pessoas. Por favor, me ajuda a fazer isso. Muito boa a biografia dela, turma, certo? Tem muitas e muitas outras coisas que falam sobre Malala, que vocês também podem entrar aí na internet e pesquisar mais sobre ela, a respeito dela, para quando começar na próxima semana, iniciar novamente, que eu vou começar do início de novo, contar a história sobre ela, a trajetória dessa menina, certo? Que é contada, deixa eu ver se a escritora está aqui, sobre aqui a ilustradora, aqui a autora. Desde criança que não tinha um dinheiro para viajar, sentava meu avô na pequena escada que dava acesso ao chalé de madeira, onde vivia com meus avós, meu tio e toda a família. Era lá que eu passeava às tardes, depois da escola, enquanto meus pais trabalhavam. Meus avós se sentavam primeiro no degrau e eu no terceiro. Para onde a senhora deseja viajar, madame? Eu perguntava. Eu respondia, um destino qualquer. E lá íamos nós, montados em nosso ônibus, imaginando. Meus avós adoravam andar de ônibus e quando tinham um tempinho livre, apanhavam o circular e ficavam dando volta da cidade. Então, aí ela diz aqui, quando eu cresci, quis conhecer lugares que visitara na infância, com meu pai e meus avós, e com ele que quis conquistar histórias reais sobre o mundo. Por isso, resolvi ser jornalista. Hoje sou repórter especial do jornal Estado de São Paulo e escrevo para publicações internacionais. Reportagens minhas já foram publicadas em revistas americanas e demais. Cobri várias guerras no Paquistão, onde estava quando o líder da Al-Qaeda, Osama, deixa eu só mudar aqui a folha, Osama Bin Laden foi morto em uma operação dos Estados Unidos. Mergulhei no universo de países muçulmanos como Irã, Egito, Indonésia e nos territórios palestinos para reportagens especiais. Vi de perto os conflitos na República Democrática do Congo, Sudão do Sul. Escrevo principalmente sobre os conflitos, tolerância religiosa e direitos humanos, com um olhar especial sobre a condição das mulheres, porque considero esses assuntos importantes. Aprendi muito sobre eles no mestrado em políticas sociais. Aí aqui, para terminar aqui, que eu não vou ler tudo sobre ela, tem muita coisa também, o mais importante para mim é o conhecimento. Por conta da minha profissão, explorei os vales do Tigre e do Eufrates, do Nilo, do Jordão e do Suate, Planalto iraniano, berço do antigo Império Persa, os domínios dos antigos impérios romanos, britânicos, as terras atravessadas no passado por conquistadores, como Alexandre Grande e outros, muitos outros. Outros lugares também, antes só conhecia dos livros de história, mas sempre que tenho alguma dúvida, volto à velha enciclopédia para conhecê-lo. Isso aqui foi um pouco dela, né? Ela é muito viajada, certo? E esse livro, como eu já disse a vocês, ela viajou para lá, né? Para a terra da Malala, para buscar as fontes, pessoalmente. Ela arriscou a própria vida, turma. Deixa eu só molhar um pouquinho minha garganta. Nem tem água, mas tudo bem. Então, vamos lá para a ciência. Na próxima aula que a gente tiver a oportunidade para contar a história, combinado, eu começo a contar essa história sobre Malala, tá certo? A gente vai também fazer uma viagem, não é em campo, né? Mas a gente vai fazer uma viagem sobre a trajetória de Malala, tá bem? Tudo bem, né? Então vamos lá, em ciências. Depois eu vou falar um pouco sobre o trabalho também de artes que vocês vão também produzir hoje. Quem já fez também é ótimo, né? Então no primeiro aqui tem assim, quais são as partes de uma planta, né? Que vocês já devem saber. Leia o texto abaixo, história de uma planta. Eu sou uma planta. Tenho uma raiz que me segura bem firme na terra.
Do solo ela retira água e minerais. Tenho também um caule forte que me sustenta. Meus galhos e folhas, ele transporta água e sais minerais para todas as minhas partes. As minhas folhas geralmente são verdes e precisam muito sol. Elas fabricam alimento para eu crescer bem forte. Às vezes nascem flores em mim, das minhas flores que se formam os frutos e me guardam as sementes. Viu como eu sou? Agora eu coloco o nome das minhas partes. Aí você vai colocar aqui novamente. Você colocou aqui no 1, depois vai passar para cá, tá certo? Na própria árvore, né? No 3, vamos rever o que você aprendeu? Observe esta figura e identifique as partes do vegetal representadas nela. Posteriormente, associe as regiões identificadas às funções citadas. Aí você vai botar as partes dos vegetais aqui novamente, né? Onde é a raiz, onde é o caule, onde é o fruto, onde é a folha, certo? Onde é a flor, a florzinha dela, certo? E depois de tudo isso, você vai preencher aqui os espaços com as informações sobre as funções dos vegetais, certo? Olha aqui, nosso planeta tem diferentes animais. Aí temos um cão aqui, né? Um cachorrinho. Temos, se eu não me engano, uma baleia e tem uma árvore. No quarto, quando comparamos as plantas com os animais, percebemos que letra A, animais e plantas se locomovem. Letra B, animais e plantas respiram. Letra C, todos os animais se alimentam de plantas. Letra D, somente as plantas respiram. Você vai marcar uma resposta aí, viu, turma? No quinto, observe o esquema abaixo e responda. A planta para crescer precisa de. Foi assim que a plantinha nasceu. Aí ela era uma sementinha, né? Foi desenvolvendo, né? Tem todo o processo, né? Como todo ser humano também, né? Então, para se desenvolver, ela precisa de quê? Letra A, amizade, água e frio. Letra B, chuva, vento e sol. Letra C, areia, sol e vento. Ou letra D, água, ar e luz. No 6, os vegetais e os animais são seres vivos. Observe na figura o que acontece com a semente do feijão. O feijão é um ser vivo porque a semente, letra A, nasce, come e se aquece. Letra B, cresce, chora e se banha. Letra D, brota, cresce e se desenvolve. Ou letra D, enfeita, bebe e se alimenta. O 7, só marque uma questão também. No 7, para que as plantas, os animais e seres humanos possam continuar vivendo, precisa da presença de letra A, chuva, nuvem, trovão. Letra B, terra, raio, flor e lua. Letra C, sol, montanha, planeta. Ou letra D, luz, água e solo. No 8º, observa a figura a seguir. A gente vê feijão, cenoura, temos alface, tomate, arroz, carne. Uma alimentação variada e equilibrada serve para letra A, nos manter obesos. Letra B, provocar doenças. Letra C, nos manter saudáveis. Ou letra D, provocar cáries. No 9º, observe atentamente a figura. É uma árvore, né? Novamente. A raiz, o caule, as folhas, as flores, os frutos e as sementes realizam importantes funções para manter a vida da planta. As flores. Qual é a função das flores? Sustenta o caule, são órgãos reprodutores das plantas, dá origem às folhas, faz o alimento das plantas. E o 10º, saiu no jornal. Balão provoca incêndio em uma floresta da cidade do Rio de Janeiro. Essa notícia se refere ao meio ambiente e ao crescimento das plantas, ao movimento das ondas do mar. Letra C, a reprodução dos animais. Ou letra D, as atividades humanas. Então, é até aí, tá bom, gente? Sei que vocês vão terminar logo. Quem não fez ainda a pesquisa, a biografia sobre o artista plástico Cândido Portinari, terminou ciência, atividade de ciência, vai logo para a arte e começa a fazer, tá certo? É uma atividade que requer, tá bem facinha, mas requer que você tenha bastante atenção, que você nem sempre as coisas aparentemente é muito fácil, não é, né, turma? Tem que prestar atenção quando for marcar a resposta e principalmente também quando for passar para a folha de resposta, porque ainda tem muitos alunos que ainda não tá sabendo, eu acredito, passar a resposta para a folha de resposta, tá? Não se acostumou ainda, não se adaptou, né? Certo?
O objetivo da gente é que vocês aprendam, tá? E vocês tiram um 10, mais um 10 valendo, claro, né? Então, faça a pesquisa sobre o Cândido Portinari, né? Fale um pouco sobre ele, faça o desenho dele, ou cole figura, capriche na escrita, tá? Para que eu possa ler, né? Entender o que você escreveu, tá certo? E que tudo isso conta, né? Na pontuação, a escrita, certo? Como é que se diz também? Como é que vocês estão fazendo? Vocês vão colar uma figura, certo? Como é que tá a pontuação, sinal de pontuação também que vocês vão utilizar, tá bom? Faça com calma que vocês vão ter a tarde todinha para isso, tá bom? Boa tarde para todos vocês. Desde já um bom final de semana, né? Curta bastante seus avós, porque dia 25, no próximo domingo, é o dia dos avós. Próximo domingo não, amanhã. Sábado, que é amanhã, é o dia dos avós, tá? Dê um beijo, um abraço nos avós e mais do que tudo, o respeito, né? Que a gente tem que ter por eles, tá certo? Beijo e até a próxima semana. Até segunda-feira.